Boa noite, amigos. Gabriel Paris, mais uma vez, Café com a Monarquia, como vão vocês? Iniciando mais um Café com a Monarquia com vocês, muito prazer, eu gosto de falar com vocês. E muitos vídeos aí pedem já para dar like, para dar compartilhamento, se não o Bozo volta, se não o PT volta. Se você gosta dos meus vídeos, então faça. Mas eu não vou ficar implorando like nem compartilhamento. Dê like se você quiser e compartilhe se você quiser, beleza? Claro que se você gosta dos meus vídeos, você vai fazer isso. Não vai ficar pedindo, implorando toda vez vídeos. Eu não gosto disso. Ficar implorando nada pra ninguém, sabe, gente? Mas a pergunta é, e aí, amigos? Eu quero me referir, me reportar a esses bolsonaristas. Cenas tristes, cenas lamentáveis, cenas chocantes até. Pessoas ajoelhadas, pessoas passando fome, frio, chuva. Na frente de quartéis, ajoelhados, batendo na porta. Forças Armadas, salve o Brasil! Forças Armadas, salve o Brasil! 67 dias. 67 dias o povo brasileiro clamando uma ação de coragem dos nossos militares. O que eles fizeram? Eu não vi nenhum quartel abrindo a porta para receber vocês, eu não vi. Nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Nenhum quartel abriram-se para entrada de algumas lideranças, né, que poderiam falar com eles e tal. Eu não vi. Nenhuma liderança abriram as portas para conversar com vocês, nenhuma. Tá? Eu quero fazer um pedido para vocês. Parem de correr atrás desses traidores, esses generais, esses almirantes, esses brigadeiros, esses porcaria desses militares. Parem de fazer isso. Eles não são pessoas confiáveis. Essa gente, essa cúpula militar brasileira não presta. Essa turma, esses militares brasileiros não são de confiança, gente. Vamos parar de correr atrás desses militares brasileiros. O que foi que eu falei nos vídeos passados? O que foi que eu falei? Que para vocês não fazerem isso, que esses militares não são de confiança, são traidores. Lembra que eu falei? Vários vídeos eu falei. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ou vocês viram meus vídeos? Se não viram meus vídeos, está registrado então, vai lá, veja. E o pior de tudo foi o Bolsonaro. O Bolsonaro atrasou o movimento monarquista no mínimo 50 anos. Esse traidor aí, esse Bolsonaro aí. Jogou todo o sacrifício que o povo brasileiro fez nas manifestações de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Aí teve a eleição do Bolsonaro em 2018, aí ele assumiu em janeiro de 2019. Né? Isso. 4 anos se passaram. Então ele compôs ali um governo de conservador, um governo, né, que se dizia conservador. Mas aí o que aconteceu? Várias pessoas em torno do presidente começaram a sabotar o Bolsonaro. Começaram a sabotar o presidente Bolsonaro. Né? E aí o Bolsonaro começou a ceder espaço, ameaçando ele de prisão, de processo na PGR, processo no Ministério Público, até de impeachment. Então, ele foi cedendo.
E aí ele foi, colocou o Aras na PGR. O que é o Aras? O Aras, ele é do PT. Juiz de carreira do PT. Ele fez um churrasco, né, em comemoração à saída do José Dirceu. Colocou um juiz terrivelmente evangélico, André Mendonça, crítico à Lava Jato, amigo do Toffoli, escreveu um livro em homenagem ao Toffoli, aos 10 anos de STF, de governo na STF. Colocou Cássio Nunes do PT no STF, acabou com a Lava Jato, criação de garantias, juiz de garantias, né? Nomeou José Levi, casado com assessor de Gilmar Mendes, para a AGU. Esse Levi é casado com a filha do Gilmar Mendes, ele é Gilmar Mendes, né? E o Bolsonaro indicou ele para ser assessor na AGU. Quem que está na AGU? Jorge Oliveira, um dos maiores soldados da esquerda dentro do governo. Esse Jorge Oliveira aí. Inclusive, foi esse Jorge Oliveira aí que conspirou contra Abraham Weintraub, aquele ministro que o STF quis prender. E ele teve que fugir do Brasil, ele e sua família, para não ser preso, ele e o irmão dele. Olha isso, gente, que vergonha. Weintraub estava sendo perseguido por esse Jorge Oliveira. Ele, e junto com os deputados de esquerda, na Câmara e no Senado. Ele foi o ministro mais pressionado para fazer oitivas, né, declarações de acusação, de resposta, né, tinha que se defender, né, de acusações falsas que faziam contra ele no Ministério da Educação. E ele teve que sair, foi preso, não foi preso, ele foi convidado, né, entre aspas, para fazer declarações na Polícia Federal, pressionando ele. Foi uma pressão psicológica, e muitos brasileiros ali se dirigiram à Polícia Federal apoiando ele, né, a Weintraub. Então é uma vergonha, gente. O Weintraub, ele pediu estava pensando em pedir asilo na Hungria e Israel. E o ministro Araújo ali, no último momento, junto com o ministro Paulo Guedes, conseguiram ali uma vaga no Banco Mundial. E na noite do Natal, Bolsonaro liga, Weintraub ameaçando ele. Como é que é? Você está vindo para cá, para o Brasil? Fica aí, você está ganhando em dólar, fica aí. Se você vier para cá, você vai ser preso. Olha isso, gente. Isso é comportamento de um presidente. Isso é comportamento de um homem de bem, que liga para o seu ex-amigo, que apoiava lá no Ministério, para fazer uma boa gestão no balaio de gato chamado Ministério da Educação, cheio de comunistas. Tratar uma pessoa assim, desse jeito. Ligou para lá 3 vezes ameaçando os irmãos Weintraub. Esse Bolsonaro aí, esse cara aí, ameaçando com ardil, com fetiche de criminosos, como se fosse mafioso mesmo. Olha isso, gente, que vergonha. Flávio Bolsonaro desempatou no Senado a destruição da CPI da Lava Toga e o fim da prisão em segunda instância. Faltava um voto para ver a CPI da Lava Toga. E esse Flávio Bolsonaro aí, esse filho do Bolsonaro, esse traidor, eu não tenho nem palavras para descrever esse idiota, esse bosta, pronto, falei. Esse idiota, esse lixo, esse senador lixo chamado Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro.
Eu acho até que ele foi amante do próprio presidente para desempatar essa CPI. Tá? Eu tenho certeza disso. Ele foi o único, ele foi o voto, gente, de Minerva, gente. O voto de desempate que evitou a CPI da Lava Toga, esse Flávio Bolsonaro, esse traidor aí, filho do Bolsonaro. Bolsonaro, ele não fez nada, não estendeu a mão aos seus amigos que estavam apoiando ele em todos os momentos. Todos os amigos que o Alexandre de Moraes e outros juízes mandavam prender, Bolsonaro não estendia a mão. E tem mais, chamava essas pessoas de criminosas. Chamou o Alan dos Santos de criminoso, chamou Roberto Jefferson de criminoso e muitos outros de criminosos. Em vez de apoiar essas pessoas, com muita pressão, ele deu lá uma cartinha lá, escreveu lá um tal de como é que é o nome daquele negócio lá que liberta a pessoa? De graça. Diz que deu a graça lá para aquele Daniel Oliveira, aquele Daniel Silveira lá do Congresso Nacional, que tinha falado alguns impropérios lá para aqueles juízes lá. Então, gente, o Bolsonaro, ele cometeu vários erros, muitos erros. Não mexeu na lei de imigração, não mexeu. Ele foi tão crítico nessa lei de imigração que ele não mexeu uma vírgula sequer, não mexeu. Na lei de imigração que permite, nós temos uma lei de imigração criminosa hoje no Brasil, gente. Uma lei que permite milhões de pessoas que chegam no Brasil hoje, por dia, pode chegar, não pode, não tem, as fronteiras são abertas. Não tem critério de econômico, não tem critério de saúde, não tem critério de nada. A pessoa chega aqui, não tem critério intelectual, a pessoa pode chegar aqui sem analfabeta, não ter estudo nenhum, não ter nenhum real para se sustentar, chegar num país alheio e pedir Bolsa Família, faculdade de graça e papéis gratuitos. Tá? Essa lei de imigração foi o Temer que fez. Esse presidente aí, esse cara. Esse ex-presidente, né? O ministro dele, ministro das Relações Exteriores, que fez essa lei criminosa, junto com os senadores lá do PSDB, no Senado Federal, aprovou essa lei de imigração criminosa, pessoal. E o Bolsonaro não mexeu nada nessa lei de imigração. Por dia, entra no Brasil, pelas fronteiras, mais de 500 venezuelanos por dia chegam. Você não sabe se são criminosos, se são agentes cubanos que chegam para fazer emboscadas, né, no governo Lula agora, para serem futuros aqueles motoqueiros que fazem ataques paramilitares, né, aos críticos do governo comunista, né, do PT. E eu acredito muito nisso, gente. Tá? E para completar a traição bolsonarista do Bolsonaro aí, que assustou até o mundo. Como é que o Bolsonaro, com o apoio que tem, milhões de pessoas na rua, bilhões de pessoas no Brasil inteiro apoiando Bolsonaro, por favor, Bolsonaro, nós autorizamos. E esse Bolsonaro aí com bravatas, eu preciso de um sinal, né? E o povo deu um sinal para você, Bolsonaro. E você com medinho do Xandão, você com medinho foi lá e arregou para trás.
O Temer escreveu uma cartinha para você, para safar você lá, como se fosse um salvo-conduto. Isso é muito vergonhoso, Bolsonaro, que você fez, rapaz. Você não atendeu, você não teve coragem para atender a vontade popular, que era fazer uma limpeza no STF, uma limpeza nos três poderes. Você tinha poder para isso, você era o presidente. E você preferiu trair o povo brasileiro. E para completar, para jogar pá de cal em cima da traição sua, em cima do povo, no dia 7 de setembro de 2022, 200 anos da independência do Brasil, eu estava lá na Paulista, eu estava lá. Eu não tinha espaço nem para me movimentar, gente. Eu tive que sair de uma rua lateral para poder escapar da balbúrdia que tinha, né? Da balbúrdia que tinha, de tanta gente. Olha, gente, milhões de pessoas nas ruas, apoiando você, Bolsonaro. Nós autorizamos. Não foi mais milhões, foi bilhões. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, muito séria. Nenhum homem na história da humanidade, nem Alexandre o Grande, nem Júlio César, nem Tibério César, nem Napoleão, nem Hitler, nem ninguém teve um apoio massivo da população, do povo, para fazer uma mudança. Ninguém, não houve, nem Nabucodonosor, nem Salomão, ninguém, não teve, nenhum ser humano, gente, teve um apoio que o Bolsonaro teve. O que o Bolsonaro fez? Traiu o povo brasileiro mais uma vez, jogou esse apoio no lixo, em troca de negociadas de suas porcarias aí que ele andou fazendo aí, ele e os filhos dele, para se safar no Senado Federal, para se safar no STF, tá? Então, gente, é muito triste, né, esse governo, esses anos, esse passado que nós vínhamos comentando com vocês nos últimos vídeos, alertando vocês, né? E ele perdeu a eleição, fez tudo para o PT voltar, ele voltou, né? Inclusive ele mesmo falou que se o STF libertou ele porque não tem crime nenhum, que se tem que soltar, que solte. Então olha só, gente, a classe de gente que nós temos no poder para defender você e sua família. Entende, gente? E o pior não é só o Bolsonaro, mas também esses bolsonaristas, esses idólatras, desse Bolsonaro traidor, esse povo filmando com mito, chamando esse traidor de mito. Isso é uma doença, gente. Isso não é mais, gente, isso não é mais concebível. Isso não é apoio popular. Isso não é, desculpem. Isso para mim já é um quadro psiquiátrico. Como é que você não aceita? Uma crítica de uma pessoa que está fazendo mal para você e para nós? Como é que você não aceita isso? Uma vez eu conversando aí com uma pessoa no Facebook, eu falando para ele vários crimes do Bolsonaro, várias traições do Bolsonaro, e no final ele responde assim: eu sou Bolsonaro até morrer. Isso é doença, gente. Isso é doença. Isso não é razoável. Então, se diante de tudo que o Bolsonaro fez, ainda tem uma multidão ainda chamando mito, então esse negócio de bolsonarismo não deve ser levado a sério. Inclusive, até numa situação do presidente Lula, tá? Junto com seus ministros aí, com seus deputados aí, esse grupo aí, impedir ele, fazer o impeachment dele via judicial para não
ter mais acesso às novas eleições. Proibir Bolsonaro de se eleger. Eu acho isso terapêutico, eu acho isso bom. Porque bolsonarismo, pelo que eu vi, gente, não é uma coisa saudável para o país. Como é que você, diante de tudo que Bolsonaro fez, que foi fazer o Lula voltar, que foi feito, fez tudo para o PT voltar, eles voltaram. E ainda ele dizer ainda que se ele tiver que voltar, ele volte. E você lá dizendo que o Bolsonaro é um mito. Isso não pode, gente. Isso não pode acontecer. Desculpe, mas eu com todo respeito a você, mas isso não é razoável, isso não é sério. Tá certo? E segundo eu, do povo brasileiro, que aconteceu nesse período todo aí, lastimável, quando houve, né, aquela situação de eleições, onde não foram entregues os códigos de fontes, né, onde as eleições ficaram numa situação suspeita, né, e aí então foi declarado o Lula como vencedor das eleições. E aí o Bolsonaro ficou em silêncio e o povo foi atrás desses generais brasileiros, esses traidores. Parem de correr. Eu espero, gente, que seja a última vez que o povo brasileiro vá correr a esses militares brasileiros. Que seja a última vez. Que isso tenha sido uma lição para vocês. Eu falei para você em vários vídeos que esses generais são traidores, eles não são confiáveis, e os que não são traidores são fracotes, são pusilânimes, tá bom? Estou sendo educado com vocês, tá? Ai, não concordo, aí vai sair um general lá da Marinha, e o outro lá do Exército, que não concordou com tudo que estava aqui. Eu não concordo. Em vez de fazer uma junta para prender esses conspiradores, esses generais traidores, junto com o Bolsonaro, né, esse traidor, esse Bolsonaro pusilânime, né? Então, gente, é pusilanismo atrás de pusilanismo. Não tem como o país melhorar com essa classe de gente no Brasil, gente. Não tem condições. Certo, gente? Minhas considerações finais é que nós façamos uma reflexão, né? Que nós façamos uma reflexão e que vamos ter que recomeçar tudo zero. Porque tudo que trabalho que foi feito pelo povo brasileiro, o Bolsonaro jogou no lixo. Jogou na lata do lixo, esse Bolsonaro aí. Todo esforço de nós tirarmos o PT do poder, a esquerda do poder, e esse Bolsonaro aí fez tudo errado. Fez tudo serviço porco. Né? Então, gente, nós temos que eliminar o bolsonarismo, tirar o bolsonarismo da cena política, né? E nós indicarmos novas lideranças conservadoras. Indicarmos novas lideranças conservadoras, sinceras, sem traições, corajosas. Eu posso até indicar, né? Temos aí no Brasil, temos o ministro Araújo, temos Weintraub, Arthur Weintraub, Abraão Weintraub. Essas pessoas não se corromperam, essas pessoas conseguiram continuar firme na linha conservadora, na linha cristã conservadora brasileira. Eles continuaram firme. Eles não se venderam ao bolsonarismo. Certo? Inclusive, os irmãos Weintraub foram perseguidos pelo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, com ligações de ameaças, certo? Com ar de máfia, com vocabulário de mafioso. Olha isso, gente, que vergonha, um presidente ligando para um ex-ministro seu, ameaçando que se ele voltasse para o Brasil ele ia ser preso, gente. A pessoa que mais apoiou o Bolsonaro foram os irmãos de Weintraub, cara. E ele faz uma palhaçada dessa, esse traidor, esse Bolsonaro aí,
Então essa pessoa não pode mais voltar a ser na política. Bolsonaro não pode mais voltar a ser na política, gente. Não pode. Nós temos que indicar novas lideranças. Arthur Weintraub é uma delas. Abraham Weintraub é o maior de todos. Ele está aí na batalha, na luta, mostrando para nós uma pauta conservadora que nós vamos se unir para fazer. E quem sabe, gente, colocar aos poucos, né, uma situação onde ele possa voltar ao Brasil, né, ele está exilado nos Estados Unidos, né, praticamente ele foi expulso pelo governo Bolsonaro, o Zimmer Weintraub, né, e ele faz vídeos nos Estados Unidos. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é o Abraham Weintraub. Inclusive, ele é até muito simpático à monarquia, e ele é um dos que denunciam esses generais traidores do Exército Brasileiro, esses generais dessa República de Deodoro, né? Ela sempre fala que essa República de Deodoro tem que ser abolida, tem que ser acabada. Então, gente, muito obrigado por mais uma atenção de vocês. Vamos colocar de novo, vamos juntar os cacos, né? Juntar os cacos. O vaso se quebrou, né? Caiu o vaso, e nós vamos ter que pedir ajuda de Deus, para que Deus nos ajude a colar os cacos quebrados e fazer o vaso novamente. Tá certo, gente? Que Deus abençoe todos nós. Ave Império do Brasil.